Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. Isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. Gabinete da Verdade. Programa de hoje. Representantes da comunidade surda, Patrícia Rezende, Carilissa da Lauba, Celso Faria, Valdo Nóbrega e Júlio Souza conversam com o Adi Damu sobre o relatório da CPI e seus desdobramentos. Programa Gabinete da Verdade, Lugar de Fala. Lugar de Fala do nosso canal Surdez e Comunicação, com a parceria do canal do Comitê Volta Dilma. E hoje o tema do nosso programa está bastante atual e muito importante, que são as consequências, o desdobramento do relatório da CPI. E para conversar hoje com a nossa comunidade surda, está aqui o nosso advogado, foi deputado federal, muito importante no período lá que sofremos o golpe da nossa presidenta Dilma, na prisão do nosso presidente Lula, advogado, deputado federal e foi presidente da OAB também, o Adi Damu. Seja bem-vindo, Adi. Bom dia, Jurema, bom dia a todas as amigas, a todos os amigos dessa comunidade. E é uma honra estar aqui com vocês, né? Estou aqui à disposição, né, para nós debatermos aí esses assuntos tão relevantes. Isso. Nós estamos aqui agora com a nossa intérprete Cris, mais uma vez os nossos intérpretes voluntários, a Cris e a Karine, para que a gente possa fazer esse programa acessível. E falando em acessibilidade, agora eu vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Jurema. Eu estou de blusa azul clara, uso óculos, eu tenho cabelo castanho escuro, cacheados, com bastante fios brancos, assim, por cima. Ao fundo, eu tenho a parede meio rosa, com a placa da Marielle Franco, o logo do nosso lugar de fala, e acima o símbolo do Comitê Volta Dilma. A nossa logo do lugar de fala é uma estrela com um círculo ao meio que tem uma espiral com as mãozinhas dentro. Não sei se vocês conseguem identificar, quem pode ver, mas identificando o lugar de fala. Adi, nós estamos hoje com 5 representantes aqui da comunidade que vão conversar com você. Eles farão as perguntas, você vai responder de acordo com o possível, que dentro desse momento, desse relatório, que eu gostei muito. Essa CPI me parece que foi muito, muito importante. Parece não foi, né, Adi? Essa CPI trouxe para a gente fatos assim que nós não teríamos acesso se não fosse CPI. Concorda? Sem dúvida, Jurema, você tem toda a razão. E desde que a CPI instalou seus trabalhos, ela começou a desenvolver a sua linha de investigação, eu vi com bons olhos, né, o trabalho da CPI. E o balanço que eu faço da CPI é um balanço positivo. Acho que a CPI mostrou o Brasil da pandemia, né? E o Brasil da pandemia é o Brasil de Bolsonaro. É o Brasil que Bolsonaro desenhou. País devastado, né? Bolsonaro foi e continua sendo, ele e seu governo, né, aliado do vírus, é uma espécie de mecenas do vírus, né? Tentou sabotar o processo de vacinação,
desenvolveu a partir também de um chamado gabinete paralelo que foi provado que existia, né? Desenvolveu uma política negacionista, de desinformação, de negação da ciência, com falsas informações, como o tal tratamento precoce. E, sem sombra de dúvida, né, Bolsonaro é responsável pela maior parte das mortes, né, daqueles e daquelas, né, que foram contagiados pelo vírus, sem sombra de dúvida, né? E a CPI mostrou tudo isso, né? Mostrou como o Brasil enfrentou a pandemia, né, sem um comando central, porque aquele que deveria coordenar todas as ações, aquele que deveria ser um porta-voz, né, das diretrizes da ciência, ele se comportou da forma claramente contrária, né? Ele não comandou nada, pelo contrário, como ele sabotou, desinformou, né? Abriu guerra com os governadores, abriu guerra com a comunidade científica, abriu guerra com o judiciário, com o Congresso Nacional. E se estamos tendo sucesso, embora com a lentidão, né, que poderia ter sido superada, e não foi graças a ele, hoje, né, se Bolsonaro tivesse se comportado como presidente da República, a maior parte, mais de 70% da população já estariam vacinados. Mas, de qualquer maneira, a vacinação está tendo êxito, ela está andando lentamente, mas está causando resultados positivos, né? E ele não tem nada a ver com isso, né? Quem tem a ver com isso é o povo brasileiro, que não é negacionista e não se deixou enganar por ele, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Graças a esses fatores, nós temos hoje um processo de vacinação que, pelo menos até o momento, está sendo eficaz. Muito importante. Bom, como nós temos várias pessoas aqui, eu vou chamar o nosso companheiro Celso. O Celso ele é militante, Celso é de Fortaleza, é do nosso partido, né? Celso, por favor, fique à vontade, pode se apresentar para o Adi e bater. Peraí, está ajeitando a câmera. Pois é, Adi, é isso. Tá bom? Perfeito. Espero ter respondido a tua pergunta. Tá, a gente continua a conversa mais à frente. Deixa você com o Celso agora. Pronto, desculpa que estava um problema de áudio. Então, sou Celso Farias, eu vou me descrever. Cris, você está sem áudio. Só um minutinho. Celso, o áudio dela. Karine, você pode pegar o áudio? Desculpa, mas é tecnologia, a gente está nesse momento. Cris, a Karine... Isso, obrigada, Cris. A Karine pega o áudio. Continua, Celso. Pronto, resolvido. Eu vou sair para melhorar aqui. Desculpa, em relação ao problema de áudio, tudo bem. Eu sou coordenador do Central, aqui em Fortaleza, do PT, da Pessoa com Deficiência. E aí eu gostaria de explicar que aí no passado eu estou com o fundo Tem uma Porta, a minha camisa eu estou com Lula, porque eu estou aqui, eu sou de Fortaleza, então a minha camisa é vermelha. Quando o Lula veio aqui, numa cidade de Quixadá, e aí já foram 3 vezes que eu encontrei o Lula, e isso foi muito bom. Eu conheço o Adi muito tempo, que eu já conheço, desde que saiu, já entendi que tinham brigas, e uma luta muito forte,
e realmente você fez junto com a Jurema também, foi um trabalho muito intenso. Obrigado. Foi bastante intenso, muito forte. Parabéns, Joadir, pela sua luta, pela sua força de sempre. E aí eu quero te fazer 2 perguntas, tá? A primeira, o Bolsonaro, ele deveria ter feito propostas, 9 acusações que ele sofreu, não é isso? E muitas coisas que ele atrapalhou dentro da pandemia. Então, poderia, por exemplo, ser impeachmentado e preso? Isso pode acontecer com ele ou não? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta, tem o Ministério da Saúde. Tem 78, bastante coisa que ocorreu, né? Então, pode ser essa combinação que teve com o Ministério da Saúde, houve bastante... Foi tudo muito combinado, tudo muito perverso. Pode, no futuro, também acontecer algum problema com quem trabalhou no Ministério da Saúde, quem presidiu isso. Então, são esses 2 pontos principais, e muito obrigada. Abraço. Também tem o meu companheiro Valdo, que está aqui, o Patrícia e outras pessoas que trabalham bastante. Agora, começamos com a comunidade surda. Então, dentro do Partido dos Trabalhadores também tem bastante coisa, tem o Lula. Então, os grupos dentro do Brasil todo, a gente está muito forte, porque antes a gente perdeu, agora está tudo muito fortificado, tudo vai melhorar bem melhor, porque tem todos aqui, e a gente quer dar essa força também para que você possa nos auxiliar nessas perguntas de hoje. E Bolsonaro é um genocida, tem que estar fora. Eu quero muito que o Lula volte. Ele tem que voltar em 2022 para poder melhorar o Brasil, e eu acredito nisso, confio. Um abraço muito forte. Lula. Obrigado, Celso, pelas tuas palavras. Forte abraço para você, companheiro. Olha, Celso, a primeira coisa que nós temos que entender, o que é uma CPI, né? Uma Comissão Parlamentar de Inquérito? Ela investiga fatos, né? Investiga fatos com que objetivo? O objetivo de aperfeiçoar, né, o ordenamento jurídico, de, se for o caso, oferecer sugestões, né, aos setores pertinentes, né, ao governo, a instituições, a outros poderes, né, e, eventualmente, ao apurar ilícitos, apurar irregularidades, pode também apresentar, né, no seu relatório final o indiciamento de pessoas que, porventura, tenham praticado crimes. E foi o que a CPI fez. A CPI, na sua linha de investigação, concluiu, né, que Bolsonaro e diversas outras pessoas cometeram crimes. Em relação a Bolsonaro, a ele foram atribuídos, né, a conduta dele foi tipificada em 9 crimes, né, dentre os quais, por exemplo, crime contra a humanidade. Então, Bolsonaro pode vir a sentar no banco dos réus, do Tribunal Penal Internacional, que é sediado em Haia, né. Ele praticou crime de responsabilidade, então competiria ao presidente da Câmara, ao receber o relatório, abrir processo de impeachment contra Bolsonaro, coisa que ele não vai fazer, né? Nós sabemos, o deputado Arthur Lira. Enfim, e além de Bolsonaro, diversas outras pessoas foram indiciadas pela prática dos mais diversos crimes, aquela capitã cloroquina, aquela médica Nise Yamaguchi, funcionários do Ministério da Saúde, agentes privados, enfim, né? Muita gente, né? Mais de 70 pessoas, a elas foi atribuída a prática de crimes, né? Agora, em relação ao Ministério da Saúde, se há funcionários envolvidos, né, que se envolveram na prática de fake news ou em corrupção, né, e alguns se envolveram, também foram indiciados, né, também podem vir a ser processados pelos órgãos competentes. Outra coisa que tem que ficar clara, a CPI não é Poder Judiciário, a CPI não é Ministério Público, ela não julga, né?
ela não tem atribuições, né, de decisão. Então, competirá, por exemplo, ao Procurador-Geral da República, em relação àqueles que têm o chamado foro privilegiado, que é o caso de Bolsonaro, tomar as providências que a Constituição e a lei prevêem para o Procurador-Geral, abrir investigação e, se for o caso, a responsabilização criminal. Então vai depender aí, isso não depende mais da CPI, até porque a CPI já acabou, né, ela foi extinta, cumpriu seu papel, e agora vai depender aí do nosso sistema de justiça. Pois é. Celso, obrigada pela sua participação aqui. E eu só queria aproveitar para lembrar que nossas amigas intérpretes estão voluntárias e nós temos aqui, o Adi, pelo Comitê, o Gabinete da Verdade, criamos o Fundo Libras, que é para auxiliar, para poder o gabinete ter como colocar acessibilidade em outros programas, né? Fazendo uma contribuição mínima possível para as intérpretes nos programas. Então, o Fundo Libras tem um Pix, que é o 21 991 19 7309. Quem puder contribuir com R$5, se quiser mais e puder, ótimo, mas se cada um contribuir com R$5 para o nosso fundo, já ajuda bastante. Vou repetir o Pix. 21 é o telefone, 21 991 19 7309. E agora a gente vai conversar um pouquinho. Aqui vou chamar a Carilissa. Carilissa é professora da universidade. Bom dia, Carilissa. Boa tarde, bom dia, mas dependendo de quem estiver assistindo o programa, o horário. Carilissa é de Cascavel e pode ficar à vontade, se apresentar, Carilissa, e conversar, fazer suas perguntas para o Adi sobre esse tema que é tão importante. Karine, só um pouquinho. A Karine vai fazer a tradução para a versão voz. Obrigada, Karine. Ok, bom dia. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz hoje de estar junto com vocês aqui, junto com o Comitê Volta Dilma, sempre nessa luta, junto com o PT. Isso é importante saber, que nós surdos de esquerda existimos, sim. É importante sempre acompanhar sobre o tema que é da CPI, que a Jurema nos trouxe, e eu aproveito para fazer uma complementação, que já há um tempo atrás ocorreu uma live junto com o ex-deputado Jean, e nós falamos sobre professores, a perseguição dos professores que ocorrem, né, junto com os professores. Então, nós, professores surdos, também somos perseguidos, e isso é todo um processo de influência, e existe muita coisa junto. E também agora, dentro da pandemia, algumas pessoas, né, em relação à ciência, pesquisadores afirmaram que a vacina que a vacina é fundamental e que não existe tratamento precoce contra a Covid. Então, ocorreram várias questões. Eu gostaria de saber, nós aqui, né, qual é a orientação que tem junto da pessoa em relação à científica, como é que a gente pode causar menos sofrimento contra essa questão da científica, a perseguição ao comitê científico, à ciência. Como é que a gente poderia proceder contra isso? A sua opinião, Vadir, em relação às pessoas mesmo, aos médicos, aos pesquisadores, às pessoas que trabalham em laboratórios, aos enfermeiros. Então, como é que a vacina ela foi confirmada que ela é importante, mas existe ainda um grupo que não aceita, que ataca principalmente
Então, como que você poderia dar um exemplo da gente diminuir esse ataque às pessoas que pertencem à comunidade científica? Bom dia, Carlissa. Olha, a primeira reação do povo brasileiro em relação a essa gente foi dada quando o povo brasileiro, majoritariamente, apesar de todos os problemas, apesar de todo o processo de desinformação e de resistência de alguns segmentos da sociedade, mas o povo brasileiro, né, aderiu, né, majoritariamente às prescrições da ciência, né? Usou máscara, fez distanciamento social, usou álcool gel, né? Houve problemas, houve aqui e ali aglomerações, etc., mas em linhas gerais o povo brasileiro aderiu, né, à orientação da ciência. E, sobretudo, o povo brasileiro foi se vacinar, né? Que mostra que o povo brasileiro, majoritariamente, não é negacionista. Como, por exemplo, parte substancial da população americana é. Os Estados Unidos estão sofrendo, não é pela falta... Aqui nós temos problema de falta de vacina. Lá não é falta de vacina, lá é falta de quem quer se vacinar. Porque tem boa parte da população, pelo menos uns 30% ali, são negacionistas, né? Ou seja, não acreditam na vacina e sabotam o processo de vacinação. Então, essa foi a resposta fundamental do povo, né, às prescrições da ciência. O povo brasileiro entendeu, né, e repito, apesar de resistências aqui e ali, mas em linhas gerais aderiu às recomendações da ciência. Quem ficou mal aí foram os governantes, né? Não só Bolsonaro. Bolsonaro é um ponto fora da curva. Agora, parte dos governadores, dos prefeitos, né, acabaram muitas vezes cedendo quando não deviam ceder, flexibilizaram quando não deveriam flexibilizar, mas, em linhas gerais, né, a orientação científica foi seguida. E o que nós temos que continuar fazendo é isso, né? Essa é a melhor defesa que nós podemos fazer, né, desses profissionais. Nos solidarizarmos com eles, homenagearmos, né, quando pudermos, né? Mas, sobretudo, seguir as suas recomendações. Essa é a melhor defesa que nós podemos fazer deles. Agora, em relação aos ataques que eles sofrem, compete às autoridades competentes tomar as providências cabíveis, né? Impedir que isso aconteça, processar, condenar, né? Tirar do ar esses sites de ódio, né, esses sites negacionistas, cortar o fluxo de financiamento deles e responsabilizá-los criminalmente. Não sei se respondi a tua pergunta. Então, na verdade, existe um grupo, né? O de ódio, um grupo muito de ódio, muito forte, que fica sempre pressionando essas pessoas em relação à ciência, perseguindo mesmo. Então, é importante a gente saber qual é o melhor caminho de proteção mesmo, em relação à pesquisa, aos médicos, aos enfermeiros, porque há um pouco tempo atrás, acho que no estado do Paraná, se eu não me engano, ou Mato Grosso, eu não lembro muito bem, eu não lembro qual foi o estado, um médico trabalhando em relação à vacina, e tinham as pessoas na fila vacinando e tal. Um grupo começou a humilhar, a xingar, porque ele era gay, esse médico era gay. E aí começaram a xingar porque ele era gay. E aí, meses depois, ele cometeu suicídio. Então, por isso que é importante nós sabermos qual seria o melhor caminho de proteção para essas pessoas, entendeu? Da área da saúde, que estão sendo... Qual é a homenagem? Muito bem, a gente sabe que é importante até homenagear. Mas e a proteção? É necessário que existisse urgente que profissionais da área da saúde pudessem ser protegidos, é isso. Carlissa, isso compete, repito, isso compete, no caso, às forças de segurança, né?
Quem tem as condições, quem tem o dever, né, de coibir esse tipo de atentado, esse tipo de agressão, são as autoridades. E as pessoas, numa fila de vacinação, se acontece uma agressão a alguém desse tipo, acho que também é obrigação, né, das pessoas que estão ali tentar proteger o profissional, expulsar do local as pessoas que estão, né, cometendo esse tipo de hostilidade. Agora, em última análise, é um dever da autoridade pública, né, da polícia, posteriormente do Ministério Público, processar essas pessoas e, posteriormente, do Judiciário em julgar e condenar essas pessoas. Ótimo. Obrigada, Cariliça, pela sua pergunta. Valeu, um abraço. Eu tenho uma pergunta, Wadia, com relação ao Tribunal Penal Internacional, como que ocorre esse processo? Assim, quem encaminha, como que vai, como chega lá, o que pode ser impedido? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, Jurema, isso é uma área muito especializada, né? Chegar ao Tribunal Penal Internacional. O relatório da CPI, como está sendo imputado a Bolsonaro a prática de crimes contra a humanidade, né, ele, nessa parte, será examinado, né, previamente lá em Haia, para saber se o relatório ele descreve corretamente, se de fato, a princípio, esses crimes aconteceram, né, numa análise preliminar, e em sendo assim, o processo vai ter tramitação, né? Agora, assim como aqui, lá, um líder forte, um líder que tenha prestígio no seu país, alguém que esteja ainda exercendo o poder no seu país, dificilmente senta no banco dos réus, dificilmente, né? Então, Bolsonaro só vai sentar no banco dos réus aqui ou lá, né, quando não tiver mais o poder da presidência. Enquanto ele for presidente, dificilmente ele vai sofrer sanções. No plano do direito interno, ou seja, aqui do direito brasileiro, ele pode ser, no máximo, investigado, ele não pode ser processado no exercício do mandato, né? A não ser por crime de responsabilidade, ou crime comum, né? Mas aí é todo aquele processo especial que se abre no Supremo, no Congresso Nacional. Agora, preso é só fora do cargo, né? Então, até chegar esse dia, né, de nós nos regozijarmos com a prisão de Bolsonaro, ainda vai demorar um pouquinho. Mas o Tribunal Penal Internacional tem toda uma tramitação própria, né? Já não é o direito brasileiro que rege isso, né? É o próprio regulamento do tribunal, que tem suas regras, tem seus procedimentos, seus ritmos, né? Enfim. Então, isso ainda demora um pouquinho. Entendi. Teremos muita luta até lá, né? Sem dúvida. Para essa alegria, teremos ainda que preparar muita coisa. Ele vai ter que derrotar ele aqui, ele tem que perder a eleição em 2022. Temos o agora, né? Temos que recuperar o nosso país, retomar o que é nosso, que já perdemos muito, em tão pouco tempo, né? De muitas perdas. Vidas, direitos, é impossível falar isso com tranquilidade. Bem, agora eu vou chamar o Júlio. O Júlio é professor também, ele é de Cascavel. E Júlio, desculpa. Júlio, agora você, por favor, pode conversar um pouquinho aí com a Di, seu tempo, fazer suas perguntas, tá? Ok, olá, bom dia, tudo bom? Primeiro, eu gostaria de parabenizar a organização daqui do Comitê Volta Dilma, da liderança, né, que nós temos aqui, as informações são importantes e políticas. Hoje é um momento de luta extremamente forte em relação à pandemia que vem se espalhando no Brasil, e nós, surdos, enfrentamos barreiras comunicacionais e linguísticas pela falta de acessibilidade. Esse governo não preparou, de fato, um projeto, um direito para as pessoas com deficiência, mais as pessoas surdas, né, que isso corresse um incentivo maior, o que fosse melhor
isso ficasse de fato garantido, isso foi deixado de lado muitas vezes. Então, o CONAD também lutou bastante pelos direitos da pessoa com deficiência, já foi muito rebaixado e retirado de lado através de preconceito. Isso é muito triste, né? Existem em relação às suas barreiras. Então, aqui é a divulgação do Volta Dilma, né, e do Comitê de Fala, essa importância da pessoa surda, da pessoa com deficiência, e essa divulgação que nós temos, as informações que a gente recebe, isso faz com que a gente reflita bastante. Agora, eu gostaria de... Eu vou me apresentar, eu estou com o fundo laranja, na verdade mesmo é salmão, a minha parede tem o fundo salmão, não é de comer, não, é só a cor mesmo. A minha camisa é preta, meu cabelo curto é preto também, uma barba comprida, preta, eu tenho uma pele clara, branca, clara, e é isso, me apresentei. E eu estou muito feliz com a Jurema ter me chamado nesse momento de luta muito forte. Nós já sabemos que você, o Adi, foi deputado federal e que nós sempre apoiamos os surdos de esquerda, e a gente está vendo esse processo de luta. Eu sei que esse momento da sociedade capitalista, né? Essa sociedade capitalista é muito forte, vem sendo gananciosa em relação aos seus trabalhos, a gente sabe sobre isso. E aí eu quero te fazer 2 perguntas também. Contra a pessoa com deficiência, em relação aos direitos humanos, tá? Nós já tentamos várias vezes em relação ao impeachment. E aí foram 9 crimes que foram colocados dentro da Constituição. E aí esse impeachment vai insistir nisso contra um documento, a solicitação dos deputados e senadores, todos esses documentos foram feitos. Então, como é que vai ser isso? Segunda pergunta. A democracia, de fato, né? Então, esse sinal representa a democracia. A democracia brasileira já foi muito retirada, já foi muito ferida. Por isso, essa relação à política do povo, em relação à saúde, está bem impossível, né? Bem difícil. Então, tem sempre limitações que a gente vem enfrentando por causa em relação a algumas questões da Constituição. Então, são várias mortes, várias pessoas foram sepultadas com isso também. O número de mortes foi muito grande. E aí o governo não teve controle quanto a isso. Faltou competência em um trabalho mesmo até agora. O governo federal está com esses 9 crimes que lhe foram imputados. E aí tem essa responsabilidade em relação à humanidade, crimes voltados à humanidade. Anteriormente surgiu a CPI da Covid, como foi importante. E por que não se resolve isso? Eu queria, dentro de tudo isso que eu disse, eu queria saber como que a CPI da Covid vai, de fato, resolver os problemas da humanidade, de tudo que foi dito. Olha, Júlio, impeachment é um processo jurídico-político, mas entre os dois prevalece o aspecto político, né? Elementos jurídicos para processar, condenar Bolsonaro já existem há muito tempo. Antes da pandemia, Bolsonaro já poderia ter sofrido impeachment, né? Que é um criminoso, quanto mais pratica um crime por dia. Agora, isso é decisão política, né? Então, e eu me atrevo a dizer, a não ser que aconteça aí um grande episódio, etc., não haverá impeachment. Não haverá, Bolsonaro vai disputar as eleições, nós temos que derrotá-lo nas eleições de 22. Acho muito difícil, né, que se consiga... E se botasse para votar o processo de impeachment hoje, provavelmente ele ganharia lá na Câmara dos Deputados. Então, agora, é correto e é desejável que se continue pedindo o impeachment de Bolsonaro? Né, porque
Isso desgasta, é uma campanha, mas tenhamos o pé no chão e sabendo que dificilmente haverá impeachment. E não é, a CPI não resolve nada. Eu repito aqui o que eu disse no começo. A CPI não é poder judiciário, a CPI não é poder executivo. A CPI investiga fatos e, a partir dessa investigação, ela tira suas conclusões, né, que estão contidas ali no relatório. Ela entendeu que Bolsonaro praticou pelo menos 9 crimes e entregou o relatório às autoridades competentes, Ministério Público Federal, no caso, Procuradoria-Geral da República, ao presidente da Câmara, aos deputados e ao Tribunal de Contas da União. Vai caber a essas instituições adotar as providências cabíveis, né? Agora, a CPI é uma mera comissão parlamentar de inquérito, ela não resolve problemas, né? Ela investiga, né, e tira as suas conclusões. E acho que, nesse sentido, a CPI da pandemia ela atuou bem, ela trabalhou bem e fez um bom relatório. Obrigada, Júlio, também pela sua presença aqui, suas perguntas. Sempre, cada esclarecimento, Adi, que você faz aqui é muito importante porque é o que a gente fala, a comunicação clara não chega, e a verdade não chega a todos, né? Então, o que a gente está fazendo aqui agora é um momento bastante importante para a sociedade em geral. Agora eu vou chamar a nossa companheira também, do nosso partido, a Patrícia Luiza, professora, doutora Patrícia Luiza, a Patrícia do Rio de Janeiro. Patrícia, fique com o nosso companheiro Adi. Olá, tudo bem? Tudo bem. Olá, o Adi. Muito prazer em conhecer você. Depois eu quero combinar um cafezinho aqui no Rio para a gente poder se conhecer pessoalmente. Então, eu vou primeiro fazer uma audiodescrição para as pessoas cegas. O fundo da minha parede é azul. Eu sou uma pessoa branca, com os cabelos nos ombros, uma cor avermelhado, o óculos igual ao meu cabelo, pele branca, unhas também da mesma cor, avermelhado, igual ao cabelo. Bom, eu vou fazer uma pergunta básica, bem simples e rápida e objetiva, Adi. Uma pergunta primeiro, você me responde, e depois a segunda pergunta eu faço também. Para nós, aqui do lugar de fala do Gabinete de Verdade do Dima, em relação ao impeachment, né? Porque o que aconteceu? Houveram as pedaladas fiscais, entre aspas, mas o Bolsonaro cometeu 9 crimes, 9 atos muito piores do que as pedaladas. Foram 9, não é isso? E aí a CPI foi e colocou cada uma, mas como que vai fazer para se meter um processo mesmo, para que ele seja de fato impeachmentado, mas que sem os deputados, como que pode fazer? Qual é a outra estratégia que poderia ocorrer para não acontecer, passar de repente pela Câmara, alguma coisa assim? Desculpe. Patrícia, como eu disse anteriormente, no final das contas, prevalece o interesse político. A Dilma, sem ter cometido qualquer crime, houve uma ampla articulação das classes dominantes, com o apoio também de setores populares, de setores, né, da população brasileira, de segmentos da população brasileira, sobretudo de classe média, que levaram ao impeachment da Dilma. Inventaram lá as tais pedaladas e atribuíram a ela um crime de responsabilidade que ela não cometeu. É verdade que Bolsonaro cometeu 9 muito mais crimes? E provavelmente não vai sofrer impeachment. Por quê? Porque essa ampla articulação para que haja o impeachment, no caso de Bolsonaro, não está acontecendo.
Ah, mas o governo dele é desaprovado pela maioria da população. É verdade. Mas essa maioria está indo para a rua, essa maioria está postada lá em frente ao Congresso Nacional para exigir o impeachment dele? Não. Essa maioria está esperando as eleições de 2022 para votar no Lula. Né? Felizmente é assim. E a mídia, né? Não, como fez com a Dilma, não cai, embora critique Bolsonaro, mas não adere, né, ao processo de impeachment, como aderiu, né, em relação a Dilma. Então a ilusão, mas ele cometeu crime de fato. É verdade, mas repito, isso é uma decisão política, né, que os meios políticos já deixaram claro que não vão tomar providências em relação a isso. Tem os processos lá no TSE, né? No caso, não seria impeachment. Um processo já foi arquivado, o da fake news, que absurdamente o TSE, embora tenha reconhecido a prática de fake news, não cassou a chapa. Há outros processos lá, inclusive o que diz respeito aos ataques às urnas eletrônicas. Mas, mesmo lá, né, mesmo numa corte de justiça, no final das contas, o que prevalece é a política. Porque, embora no direito a questão já esteja mais do que enquadrada, mas aí vem as velhas análises. Mas o Brasil já está em crise, outro impedimento de presidente vai gerar uma crise que nós não vamos superar. Então, enfim. E, ao que parece, infelizmente, nós vamos ter que conviver com o Bolsonaro até 2022. Pode ser que não. Né? Mas, infelizmente, falta um fator fundamental, crucial: gente na rua. Não tem gente na rua. É verdade mesmo. Você tem razão. Significa, anteriormente, quando foi a Dilma, na época da Dilma, né, nós éramos felizes, mas não sabíamos. Parece que o povo mesmo percebeu que nós éramos realmente felizes e não sabíamos. Hoje, o povo está entristecido mesmo, de fato. Mas ano que vem o resultado vai ser positivo, eu acredito nisso. Bom, outra pergunta agora. Qual o ato mais grave que o presidente Bolsonaro fez, que tem prova dentro do que foi colocado na CPI como... Travou um pouco. Volta, por favor. Ato mais grave. Aí travou. Qual foi o ato, o crime, um ato ou o crime que o presidente Bolsonaro cometeu, que ele fez que foi mais grave, assim como que tem uma prova que a CPI apresentou, assim como no procurador Aras disse que não podia fazer alguma coisa, não podia arquivar algum processo, e aí que está em andamento. Assim como nosso olhar alguma coisa, falar, não posso arquivar, preciso abrir de fato um processo. Existe algum processo, um crime mais grave que tenha cometido? O Bolsonaro praticou diversos crimes, né? A CPI catalogou 9. O relatório foi entregue ao procurador. Provas são robustas, né? Pegar os vídeos dele, os áudios dele, os atos de governo, atos administrativos, está tudo ali. Agora, é chato ficar repetindo isso, mas é o que acontece. A decisão, ela acaba se remetendo à política, né? Só aquela transmissão do Bolsonaro, acho que a CPI já tinha elaborado o relatório, não me lembro se foi antes ou depois do relatório, em que ele associa a vacina à AIDS. Aquilo ele já era para ter saído dali preso. Né? Mas que providências tomará o Procurador-Geral da República? Prova é o que mais tem. Mas vamos ver. Né? O relatório está lá na PGR. Vamos ver.
É verdade. Eu quero te agradecer profundamente pelas suas falas aqui. Muito obrigada. E depois vamos marcar aquele cafezinho. Tá bom. Opa, também sou do Rio, também quero um cafezinho. Obrigada, Patrícia, mais uma vez aqui conosco. Lembrando o nosso Fundo Libras, telefone pelo Pix, telefone 21 991 19 7309. Como a Patrícia falou, está bem claro, né, o que você fala, é político. Então, assim, para quem nega que foi golpe, está aí bem claro. Por que não ocorreu o impeachment até agora e não vai ocorrer, como você diz? Porque é golpe, foi golpe que nós levamos com a presidenta Dilma. Então, não foi golpe. Claro, está tudo explicado, você está esclarecendo isso, a diferença está bem clara. Né? Então, sigamos na luta. E esse desgoverno ainda teve esse momento de pandemia que o ajudou muito, né? Porque todo mundo em casa, como disse o nosso, entre aspas, ministro Salles, vamos passar a boiada, aproveitar, né, o momento da pandemia para fazer tudo que eles fizeram. Tivemos esse... Bom, agora o nosso último convidado aqui para falar com você é o Valdo, professor Valdo. Ele é da Paraíba, professor da Universidade da Paraíba. Valdo, o tempo é seu. Olá, bom dia, boa tarde. Eu sou barbudo, tenho cabelo preso, rabo de cavalo, um pouco grisalho. Meu fundo é preto, minha camisa é vermelha, minha pele é clara, sou branco. O Adi, eu gostaria também de parabenizar toda a equipe, todos os senadores, por causa da coragem que tiveram, a ousadia em aceitar esse trabalho. Em relação à CPI, parabéns de verdade, porque essa CPI, assim, ela mostrou de forma clara desses trabalhos toda minuciosidade, a coleta de dados, tudo que foi apresentado, os 9 crimes, né, dentro do que esse governo praticou nesse momento. E você sabe que só dentro da Câmara, né, dos deputados, existem coisas, existe a política, existem vários caminhos e meandros que podem ocorrer, e a comunidade surda também ocorre a mesma coisa. Dentro de um período da pandemia, tiveram diversas influências, perseguições, várias fake news, muitas informações e trabalhos incorretos, e aí esse grupo de pessoas divulgando fake news parecia uma organização, uma combinação com esse governo atual. Eu acredito que tinha uma influência, sim, do governo que se infiltrou nessa comunidade para lançar essas fake news. Agora, o que acontece? Eu fiz a leitura, estou fazendo a leitura do relatório, bem minuciosa, e tem um ponto que eu acho que eu senti falta sobre o quê? A equipe fez uma pesquisa sobre comunidade de PCD, pessoas com deficiência, porque a gente sabe que existem pessoas com deficiência dentro do grupo de comorbidades. Existe essa pessoa, então tem algumas doenças que podem ser perigosas e podem acabar de morrer. Então, o fake news influenciou a comunidade surda e alguns faleceram porque acreditaram nessa informação errada, essa influência que ocorreu. Então, só um resumo, resumidamente, você acha que é possível pensar um outro processo, um outro tipo de trabalho, assim como teve um relatório de informações em relação ao PCD, pode ter algum anexo? É possível? Só falando sobre PCD? Olha, Karine, eu confesso, eu não entendi a pergunta. Voltando. Não entendi a pergunta. Voltando. Vocês, tá? Senadores, por exemplo, os senadores. A equipe de senadores relatou os 9 crimes em relação a esse governo. As ações que ele cometeu, os problemas que ocorreram, ele colocou aquilo tudo lá. Eu fiz um relatório, a leitura do relatório da CPI da Covid. Eu fiz essa leitura. E aí eu senti falta de alguma pesquisa sobre a população com deficiência,
Não tem nada lá sobre a população com deficiência. Tem sobre mulheres, tem sobre negros, tem sobre uma série de coisas lá, pessoas de interior, indígenas, mas dentro do relatório da Covid. Mas aí houveram influências de fake news, a comunidade, o PCD, porque, por exemplo, a gente não encontra nada dentro do relatório sobre pessoa com deficiência. Então, você acha que pode colocar alguma coisa a mais nesse processo? Pode ter um anexo em relação a esses 9 crimes, em relação à falta de informação, a fake news que foi lançada, as mentiras que foi feita da vacina, se você tomasse vacina podia morrer, os PCDs aceitaram isso, e aí agora pode ter algum processo, alguma coisa que pode ser colocada ao relatório ou não, em relação à pessoa com deficiência? Não, Valdo, o trabalho da CPI está encerrado, o relatório já foi votado. Em relação à CPI, ela está extinta, né? Ela cumpriu lá o seu prazo, enfim. Não há o que se possa fazer. Agora, de qualquer maneira, na CPI, embora não tenha tratado especificamente, né, da comunidade dos surdos e das pessoas com deficiência, né, mas o relatório fala, né, que fake news, a desinformação, né, causaram boa parte das mortes, né? Isso está lá no relatório. Embora, repita, não tenha tratado especificamente desses segmentos, né? Mas há o reconhecimento no relatório de que a campanha de desinformação capitaneada por Bolsonaro causou boa parte das mortes, né? Sem sombra de dúvida, está lá, né? Ok. Última pergunta, para a gente poder terminar mesmo, bem simples e curta e rápida. Você acha que esse processo da pandemia que ocorreu, que houve o relatório, então você falou, é uma questão de política, um combinado, tratado político, né, dessas relações entre eles. Então você acha que também pode ocorrer uma necropolítica? Existiu uma necropolítica dentro disso? O governo Bolsonaro é a necropolítica. O governo Bolsonaro inaugurou a necropolítica aqui no Brasil, ou seja, a política do culto à morte, né, que foi desenvolvida a pleno vapor na pandemia. Quando ele, né, e seu ministério, sobretudo da saúde, incentivam as pessoas a se contaminarem para adquirirem imunidade de rebanho, né, ele está praticando necropolítica. Quando ele tenta sabotar o processo de vacinação, ele está praticando necropolítica, né? Quando ele desinforma a população, desprotege a população, não toma as medidas necessárias para que a população possa se proteger do vírus, ele está praticando necropolítica. Então a necropolítica está em curso aqui no Brasil desde que ele tomou posse. Certo, ok. Eu quero te agradecer profundamente, Adir, pelas informações, porque existe um grupo de surdos que não acredita na necropolítica. E é verdade, nesse sentido, a gente precisa ficar alerta, porque remédio não é para ajudar e sumir, de repente, né? A cloroquina não vai fazer sumir, pronto. Então, a necropolítica tem. Eu quero te agradecer imensamente a atenção, cada um aqui. Obrigado. Bom, Adi, se nós fôssemos falar de tantos absurdos que estão vivendo nessa necropolítica, a gente ia ficar aqui o dia todo, né? Mas temos que continuar na luta e a comunidade surda, como toda a comunidade de pessoas com deficiência, está na luta. Vamos mudar, vamos recuperar, vamos retomar o nosso país. Lula 2022, e precisamos estar juntos. Então, a sua vinda aqui no nossa para Lula. Tá? Lula. Queria agora que você fizesse as suas considerações finais, Adi, para a gente, e agradecer mais uma vez as nossas voluntárias
na interpretação, com todas as dificuldades de tecnologia, a gente conseguiu, né, concluir o programa. E muito obrigada, e, por favor, a palavra é sua, Odir. Olha, Jurema, eu mais uma vez quero reiterar aqui o meu agradecimento. Foi uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês, né? Eu tenho uma filha surda, né? Então essa dimensão não me é estranha, né? Enfim, e pela primeira vez eu fui chamado, né, a falar especificamente para a comunidade surda. Então eu me sinto, né, muito, muito honrado, né? Com prazer. E quero dizer a vocês também, muita gente reclama, eu me lembro da época do impeachment, né? Nas reuniões como essas, me perguntavam na época, vem cá, você acha que vai ter impeachment? Eu era muito sincero, dizer, acho, vai ter. Eu estava lá na Câmara, eu vi aquilo lá. E aí, até o pessoal da minha assessoria, pô, você também é muito duro, pô, você não dá esperança às pessoas. Eu não gosto de dar esperança com base numa falsa realidade, né? O impeachment poderia ter sido evitado? Poderia. Se a gente tivesse colocado gente na rua, a gente impediu o impeachment. Se a gente tivesse cercado o Planalto, pelo menos ia ficar mais difícil para eles. Mas foi tudo muito fácil. Então, quando eu digo aqui a vocês, acho muito difícil que o Bolsonaro sofra impeachment, é porque, sinceramente, eu acredito nisso, mas não estou dizendo, se o povo resolver se reunir, resolver ir para a rua, resolver tomar as rédeas do seu destino, contra o povo ninguém pode, né? Então, não se trata aqui de pessimismo, se trata de encarar a realidade como ela é. E isso não nos impede de lutar, né? Porque se fosse assim, nunca teria havido luta dos povos, né? A vida seria muito pior, né? Mas, enfim, então não se impressionem, né, com esse meu aparente pessimismo. Não é pessimismo, não. Ao contrário, quanto mais difíceis as coisas estão, pelo menos para mim, né, mais me dá vontade de lutar, tá? Então, eu quero aqui dizer para vocês que fiquei muito contente. Enfim, estou à disposição aí para que outras vezes que for chamado, estarei aqui à disposição. E, Jurema, marca uma data de eu ir aí. Deixa eu terminar essa eleição da UAB, né? A eleição vai acontecer dia 16 desse mês, aí eu vou agendar uma ida aí, tá? Tá, combinado. E a todas e todos, muito obrigada mais uma vez, obrigada para quem está assistindo, e até o nosso próximo programa. Um abraço. Tchau. Tchau. Os canais Comitê Volta Dilma e Surdez e Comunicação agradecemos a audiência. Informamos nosso Fundo Libras, chave Pix celular 21 9911 97309. Sua contribuição ajuda a fazermos mais programas acessíveis. Inscreva-se nos nossos canais.